Você já tentou ler um sinal analógico com um transistor para acionar um relé ou um dispositivo de sinalização e teve problemas? Pois é, isso é bem complicado de fazer, mas eu vou te apresentar um circuitinho chamado Smith Trigger que poderá te auxiliar muito nessa tarefa. Vamos ver como ele funciona. O problema de se ler um sinal analógico através de um sistema digital, por exemplo, um transistor funcionando como chave, é determinar os níveis com que esse sistema vai interpretar 0 ou 1, ligado ou desligado, nível lógico alto ou baixo. Nesse exemplo, aqui, a linha tracejada amarela determina esse limiar. E como ele é muito pequeno, no momento em que o sinal passa por ele, sinal de entrada, sinal que vai à base do transistor, passa por esse limiar, podem ocorrer erros de interpretação. E a saída acaba oscilando, como você pode ver aqui nessa imagem na parte de baixo. Tá? Para evitar esse tipo de problema, usamos uma solução chamada Smith Trigger. É um circuito especificamente desenhado para isso, onde a interpretação dos níveis de sinal alto e baixo possuem valores diferentes. Um Smith Trigger é um circuito comparador com histerese, isso é, ele possui uma realimentação para a entrada do comparador amplificador. Ele é um circuito ativo que converte um sinal analógico de entrada em um sinal digital na saída. O circuito é determinado de trigger porque a saída conserva o valor do seu estado até que a entrada se altere suficientemente para provocar uma mudança. Então, se ele determinou que a saída é 1, uma pequena alteração na entrada não vai fazer com que a saída seja 0. O contrário também. Se a saída for 0, uma pequena alteração no sinal de entrada não vai fazer com que essa saída seja 1. Por isso, essa histerese. A saída é 0 quando a entrada é inferior a um limite, ou quando é superior a outro limite. E quando a entrada for entre esses dois níveis, se conserva o seu valor anterior. Esse limiar duplo é chamado de janela de histerese ou simplesmente histerese. Aqui na imagem é possível ver os momentos de transição de 0 para 1 e de 1 para 0. Por exemplo, iniciando com um sistema com a saída em nível 0, em nível baixo, ele só vai passar nível alto quando a base, a entrada, tiver nesse nível de tensão pré-ajustado. Depois, pode ver que há oscilações e a saída aqui se mantém em nível alto. Aqui ocorrem várias oscilações, ele passa esse limiar determinado anteriormente, sobe novamente e só depois que ele passar desse outro limiar aqui é que a saída volta a 0. Novamente, o sinal sobe, passa o limiar de nível alto e a saída se torna nível alto novamente. Então, todas essas oscilações elas são eliminadas pelo circuito. Esse é o circuito Smith Trigger que eu vou utilizar para fazer a explicação. O sinal de entrada, aqui, passa através desse resistor de 47K e vai na base de Q1. No momento em que por exemplo, iniciando a análise que esse sinal é 0, o transistor não vai estar conduzindo, ele vai estar em corte. Esse transistor também vai estar em corte e a saída vai ser 0, né? Aterrada através desse resistor aqui de 4K7, 4700 ohms. Quando a saída começar a subir, vai atingir aquele limiar de nível alto, esse transistor vai conduzir. Quando esse transistor conduz, ele aterra a base desse transistor, que também conduz e entra em saturação e a saída vai a nível alto. Esse é o resistor de realimentação, que faz com que o circuito tenha a histerese. Então aqui estão as fórmulas para cálculo de transição. Essa fórmula é a tensão de entrada para a transição do nível alto, do nível baixo para o nível alto,
E essa fórmula é a tensão de entrada para a transição do nível alto para o nível baixo. Essas fórmulas elas já estão bastante simplificadas, elas são bem longas, eu simplifiquei ao máximo, então elas têm algum erro entre o cálculo e a prática. Né? Em algum momento, fazendo os cálculos, não vai se conseguir exatamente os valores de resistores comerciais, então se usa algum potenciômetro, por exemplo, em série com R2, para achar o valor de tensão exato que se quer fazer essa transição. Vale ressaltar ainda que essas tensões, por exemplo, VBE, depende muito de cada transistor. Não é 0,7, não é 0,6, não é um valor fixo. No exemplo que eu vou mostrar, os transistores que eu utilizei, o BC548, ele tem uma VBE de 0,53 na transição de baixo para alto e 0,56 de alto para baixo. Então essas pequenas diferenças acabam resultando em alguns erros na saída, erros nos cálculos práticos, erros na aplicação prática. Por isso, um potenciômetro vai ser necessário, um potenciômetro, um trim point, para fazer o ajuste fino e conseguir atingir os valores previamente calculados. Esse aqui é o circuito completo que eu utilizei na prática, e ele visa manter a temperatura de saída, temperatura de um sistema em 50 graus. É claro, tem ali como ele é um circuito on-off, tem um certo erro. No meu caso aqui, se não me engano, foram 3 graus para mais e 3 graus para menos. Aumentando esse resistor aqui, que é o R11, que é o resistor de realimentação, quanto mais alto, menor a tensão entre o nível de transição, menor a esterese. Tá? Só que valores muito altos também podem acarretar em oscilações ou interferência externa. Então 1 mega já é um valor mais ou menos no limite, tá? Ele está bem no limiar. Dá para testar com 1,5 mega, 2 megas, mas não é aconselhado porque ele fica muito sensível. Aqui, como eu falei antes, eu coloquei aqui um potenciômetro em série com o resistor, tá? Para justamente fazer esse ajuste. Por exemplo, eu utilizei um NTC de 10K a 25 graus. Então, aqui, ó. O NTC de 10K a 25 graus terá uma resistência de 4,1 kΩ a 50 graus. Então a tensão nesse divisor resistivo aqui a 50 graus vai ser de 3,54 volts. Eu fiz os cálculos do circuito para um resistor de 6K8. Ficou com a transição de baixo para alto, de 0 para 1 em 4,21 volts e de 1 para 0 em 4,33. Ficou um valor muito fora do que eu tinha calculado, né? Então resolvi botando o valor de R3 para em torno de 8K6. Como eu não tinha esse resistor, né, e também ele não existe comercialmente, o mais próximo é 8K2, eu deixei o de 6K8 e botei em série um potenciômetro aqui de 3K3. Refiz o ajuste e as tensões, a transição do 0 para 1, para ele acionar a saída, ficou em 3,45 e para ele desligar em 3,57. Então aqui tem o sensor, aqui tem o sistema que é o Smith Trigger, aqui tem um inversor, esse transistor aqui é um inversor. Quando se coloca ele no sistema, ele também interfere nos limiares, porque ele passa a ser mais um resistor em paralelo com de 4K7, que fique depois em paralelo com todo esse conjunto aqui. Por isso, tem que ter um potenciômetro, um trim point para fazer o ajuste. Tá? Então, esse transistor Q3 é o inversor. Nesse caso, eu utilizei aqui um tipo 120 para o experimento, para acionar esse resistor de 15 ohms, tá? Que esse sensor fica bem próximo dele para monitorar a temperatura. E botei também um LED aqui para indicar quando ele liga e desliga o resistor. O circuito liga e desliga o resistor, tá?
Muito importante também, essa fonte ela tem que ser bem estável, porque no momento que eu acionar essa carga, ela vai drenar mais corrente da fonte. Se a fonte variar a tensão, esses limiares todos aqui vão variar também. Então aqui você pode ver o circuito funcionando. Aqui na tela a temperatura atual. Eu estou usando um Arduino para ler a temperatura do NTC e converter, fazer essa conversão em graus. Pode ver que o sistema agora ligou, ele está aquecendo, a temperatura está subindo. Quando ele atingir por volta dos 52 graus, ele vai desligar. Desligou 53 graus. E a temperatura vai caindo até atingir o patamar de tensão inferior e vai ligar novamente lá em torno de 48 graus. E é isso aí, o circuitinho funcionando. Nesse caso eu utilizei para temperatura. Podia ter utilizado também para monitorar, por exemplo, ligar e desligar alguma lâmpada, utilizando um LDR para monitorar a quantidade de sol do dia, fazer um sistema daquele tipo fotocélula. Eu poderia utilizar também para detectar quando tem ou não tem água em uma caixa através de algum outro sensor analógico, para ligar e desligar uma bomba. Utilizar para vários outros fins. Se tiver um tipo de sensor analógico, é possível utilizar ele para controlar uma variável. Aí basta ter um pouco de imaginação e fazer a utilização desse circuito. Então você viu como funciona o circuito Smith Trigger. Espero que ele te ajude bastante nas suas montagens práticas. E dúvidas e sugestões, deixe nos comentários. Até mais!